Bom, tá aparecendo aqui a introdução ou não? Tá muito grande. Tá aparecendo. Pode Ah, tá. diminuir um pouquinho. Tá muito grande assim, mas tá aparecendo todo o texto, o título. Para mim tá perfeito. Ah, então tá bom. Acho que qualquer coisa vocês vão falando. Bom, vamos começar. Eu vou falar um pouco aqui então da introdução. O objetivo dessa apresentação é abordar a introdução de uma maneira visual e mais didática. Então, eu contarei junto uma antiga história do Eu Sou, sobre a gênese de tudo, e eu vou usar também geometria sagrada. Eu não me sinto assim uma autoridade no assunto, nesses assuntos assim, mas da mesma forma eu sinto que eu tenho que passar isso que eu aprendi para frente, e é como se Deus tivesse ajudado tanto a compreender as coisas, né? Então a gente tem que passar para frente mesmo. Aí seria muito bom, como eu acho que até já falei, a gente ter o livro para acompanhar junto. E então, se a gente tiver a introdução aberta aí com o livro, vai ser melhor. Porque eu faço tudo na mesma sequência que o livro. E eu falei também que essa apresentação está em processo de finalização, não está terminada. Então, ela deverá ser alterada depois. Então, eu peço que vocês façam anotações também, para ter ao menos um feedback ou alguma sugestão, alguma coisa assim, algumas perguntas, que tudo isso ajuda a melhorar, né? Então, é isso. Alexandre, caso você queira, eu estou com a introdução aberta, eu posso. Então, por exemplo, você descompartilha a hora que você quiser, que leia um pedaço da introdução, alguma coisa, eu estou com ela aberta, a gente pode compartilhar. Então, é só você descompartilhar o seu e eu compartilho a introdução. Ah, sim, entendi. Porque aí todo mundo pode ler junto, né? Ah, sim, bom, eu tento abrir aqui qualquer coisa também. Tá, se você quiser, aí você mesmo pode abrir por aí. Deixa eu ver. Vamos ver. Bom, se for necessário, a gente vê isso. Vamos começar aqui então. Bom, beleza, eu já estou com o livro aberto. Se vocês puderem ir anotando algumas questões, que depois eu vou ter vários tempos, assim, intervalos, para a gente ir compartilhando e as questões. Então, eu gostaria de agradecer também ao pessoal que convidou, a sala, a Desirê, a Estela e todo mundo da sala. Agradecer a Deus por essa oportunidade também e que a gente possa sair com o Espírito nos inspirando e que o Espírito possa trazer um entendimento para a gente. Então, a introdução, ela pode ser traduzida também como o prefácio do livro de Urântia. E ela está aqui mais para apresentar os termos utilizados nos documentos do livro. Não sei se as pessoas que vocês já leram já devem ter percebido alguma coisa assim. E eu creio que o segredo da introdução está exatamente no enunciado. Os enunciados de um documento geralmente apresentam o que será discutido nele, e eles começam, aqui na introdução, eles começam meio que esclarecendo os motivos e os propósitos dessa introdução. Então, o que é dito? Vamos lá. É dito que o nosso intuito, o intuito deles, é expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual. E quais seriam os motivos? Eles falam de certas pobrezas de conceitos e confusão de ideias que a gente tem, e ele quer dizer assim que temos poucos termos para explicar o que é a deidade, o que é a realidade, e mesmo esses poucos termos, eles também estão bem confusos, né, na nossa mente, como o termo personalidade, força, energia, poder, etc. Então, a introdução ela está aí para definir o que são esses termos, ou na verdade como esses termos vão ser utilizados no livro. É um esboço de significados, dos significados. E o propósito, ele diz que não é uma exposição final e acabada em si, a introdução. Ele é apenas um guia orientador e definidor.
Ou seja, o seu propósito não é explicar tudo, e sim definir alguns termos. E eu realmente utilizei ele assim, né? Como um guia, recorria a ele toda vez que encontrava algum termo difícil, por exemplo, absonito. Lá no documento 3 eu li absonito, aí eu voltava lá na introdução para ver o que ele estava falando. Realidades que transcendem o tempo e espaço. Aí depois eu voltava à leitura. Então é isso que eu vou fazendo. Eu estou falando desde o comecinho aqui, porque eu sei que tem pessoas aqui que estão começando a ler agora, e aí todo mundo vai pegando tudo junto. Se alguém quiser também compartilhar alguma coisa, pode ir falando também. Que aí eu vou ficar feliz, que aí vai parecer que dá, estamos acompanhando, assim, né? Que eu estou conseguindo passar. Então, beleza. Então, o segredo da introdução é esse, é apenas um guia, orientador e definidor. A introdução não está para explicar o que é Deus e quem é Deus. Essa explicação se faz ao longo da leitura de todo o livro. A introdução vai apenas apresentar e nos familiarizar com esses termos novos aí que o livro vai usar. É comum a gente sair da introdução e perceber que a gente saiu com mais perguntas do que respostas. E ao longo do crescimento da leitura e na experiência da gente, que essas verdades vão se tornando mais claras. E agora é onde começa mesmo a introdução, propriamente dita. Aqui, ó, num só parágrafo, ele consegue lançar a gente do nosso planeta até a Ilha do Paraíso, então é bem legal, então vamos acompanhar aqui. No canto, a gente tem o nosso sistema solar, com a nossa Terra aqui, o nosso Sol, e vamos ler. O vosso mundo, Urântia, né, vocês já passaram por essa parte muitas vezes, é apenas um entre muitos planetas similares, habitados, que compreendem o universo local de Nébula. Então é como se o nosso Sol fosse uma pequena luzinha ali no nosso universo local. E só aqui, sem cerimônia nenhuma, ele já fala de vida extraterrena, né? E com certeza, né, tem que ter vida lá fora, porque é muito imenso, é muito espaço. E, bom, vamos continuar. Esse universo, juntamente com criações semelhantes, constitui o superuniverso de Orvonton, de cuja capital, Versa, provém a comissão do pessoal que entregou os documentos para a gente. Então, eu gosto de pensar como se fosse uma supergaláxia, né, a nossa supergaláxia. E o Versa, a nossa Via Láctea, a nossa galáxia Via Láctea, ela é como se fosse 80% de Orvonton, né? Mais ou menos isso que a ideia que a gente tem. E Orvonton é um dos 7 superuniversos evolucionários do tempo e espaço. Então a gente vê aqui 7 superuniversos que circundam a criação de perfeição divina sem princípio nem fim, o universo central de Avona. Está aqui no centro, né, e eles ficam circundando aqui. Essa ilustração é de Gary Tonge, que representa o universo de uma forma bem simples. É distante das escalas reais, né, mas é uma forma que a gente pode compreender. E no coração desse universo central e eterno está a Ilha do Paraíso, o centro geográfico estacionário da infinitude e morada do Deus eterno. Beleza. O paraíso é infinitamente maior do que isso, né, mas é uma forma mais simples da gente compreender as coisas. Então, essas 7 supercriações, mais o universo central, aqui, e divino, são chamados de o grande universo, que está organizado e habitado. Tudo isso é uma parte do universo mestre, que abrange os universos do espaço exterior, com bilhões de supercriações, né, como essas, só que ainda não estão habitadas, apesar de estarem em mobilização, eles estão se movimentando aqui. Então, esse é o espaço exterior, e os dois juntos compreendem o que a gente chama de universo mestre. Essa parte eu acho que a maioria já deve estar bem acostumada, assim, né? Que é uma representação bem conhecida. Então, vou continuar aqui. Eu gosto de pensar que, assim, para ser grande, né, uma personalidade para ser grande, ela precisa ter experiências, precisa evoluir, precisa se desenvolver. E é isso que a gente faz aqui no grande universo. Para ser grande, a gente precisa ter experiência e se desenvolver. E a gente está aqui nesse grande universo, em algum pontinho aqui, fazendo isso. Já o mestre, ele precisa
transcender os limites habituais e compreender a totalidade de si. Então, o grande universo a gente pode ver assim, ele cresce, e o universo mestre ele já é a totalidade. Beleza? E agora a gente vai falar de deidade e divindade. Eu tenho uma outra apresentação aqui para falar sobre isso. Bom, agora começa a ficar interessante. Essa daqui é a primeira sessão, né? Sessão número 1 da introdução, que fala sobre deidade e divindade. E essa sessão, ela não fala o que é deidade. E eu imagino assim que, como eu posso dizer, é difícil dizer o que é deidade, porque ela é absoluta. Então, a gente pode enxergar a realidade como sendo pessoal e impessoal. A gente pode enxergar a realidade dessa forma. Pessoal, como na personalidade humana. Se não estiver dando para enxergar, vocês avisam aí. E impessoal, como numa pedra, como num feixe de luz, como numa nebulosa. Então é mais ou menos assim que a gente pode enxergar, separar essa realidade. E é difícil dizer o que é a deidade, porque ela é absoluta na nossa realidade. Então é como discutir a deidade, é como se dois peixes estivessem tentando discutir sobre o que é o oceano, sobre o que é o mar. É muito difícil dizer. A deidade é absoluta e engloba tudo que a gente vive, tudo que experienciamos está dentro da deidade. O que é um fato, então, que o livro fala aqui no segundo parágrafo dessa sessão, é que, não, quer dizer, já fala no primeiro parágrafo, é que o universo apresenta fenômenos de atividades da deidade em diversos níveis. E essas ministrações pessoais e de outras naturezas, como suprapessoal, pré-pessoal, elas revelam uma unicidade na nossa realidade. Elas são divinamente coordenadas. E os níveis impessoais, eles são condicionados à deidade. Aqui é importante falar, sim, também, que personalidade, o termo personalidade e pessoal para o livro de Urantia é diferente do termo personalidade que a gente está acostumado aí a usar no nosso dia a dia ou na psicanálise. Por exemplo, culturalmente, né, a gente fala que eu posso alterar minha personalidade, posso melhorar ela, e que minha personalidade é introvertida, etc. E, na verdade, isso é comportamento ou caráter, não é personalidade. A personalidade é imutável, né? A gente pode mudar o nosso caráter, mas personalidade é imutável. Outro exemplo é que, segundo a psicoanálise, podemos ter múltiplas personalidades. E, na verdade, o que podemos ter de múltiplo é identidades. A gente pode ter múltiplas identidades, só que personalidade podemos ter uma só. Então, o que é a personalidade, né? A personalidade ela é única, absolutamente única, seja no universo inteiro, seja no paraíso, seja no tempo ou na eternidade. Só você é você e ninguém mais. E isso é um presente, isso é uma dádiva de Deus, né? Ela está muito ligada ao livre-arbítrio. Só você pode fazer uma escolha por você mesmo. E isso se associa com outras personalidades. E para uma coisa legal também é que a personalidade é o que nos faz poder amar e ser amados. Então, Deus tem a personalidade. Ele é a fonte dela. Ou seja, Deus pode amar e ser amado. Sendo assim, sendo dessa forma, o ser humano ele se sente atraído pela deidade por uma relação de amor, uma relação de pai, de filho, para com o seu Pai Celeste, o Pai Universal. Então, é essa forma que a gente enxerga a deidade. A gente enxerga a deidade como o nosso Pai Universal, que está aqui. É como a gente chama ele, porque nós somos seres pessoais. No segundo parágrafo, a gente vê que, dessa seção, fala que a deidade é personalizável como Deus. Então, o que é isso? É que a personalidade, o aspecto pessoal da deidade é Deus, o Pai Universal. É assim que ele se relaciona com todas as personalidades. Mas ele também é pré-pessoal em alguns níveis aqui, como no espírito interior,
nosso espírito, que é o agitador do pensamento, ou suprapessoal também, ele é suprapessoal como na existência dos seres absonitos. E ele vai funcionando dessa forma em 7 níveis diferentes, que é estático, potencial, associativo, então, deixa eu abrir aqui, associativo, criativo e todos esses outros evolucionários, supremos, últimos, que a gente vai discorrer um pouco depois. Essa parte aqui, gente, é meio complicada, mas é importante a gente saber, porque é só uma introdução mesmo, só o começo dele. Então, para resumir, o Pai, o Filho e o Espírito, as suas atuações, potencialidades, as suas associações representam mais ou menos o que é a deidade. A deidade é e está em tudo isso. E aos poucos a gente vai compreender isso melhor. Agora, beleza. Se o ser humano, deixa eu fechar aqui, a gente tem esse quadro, se o ser humano ele se sente atraído pela deidade por uma relação de amor por sua personalidade, qual a relação que uma nebulosa tem com o universo, com a deidade? Com a sua primeira causa. Ela não tem uma relação com Deus, ela não é algo pessoal, ela é totalmente impessoal. O ser humano, ele sente uma atração pessoal de amor. Uma nebulosa sente uma atração gravitacional de poder cósmico. A sua relação para com a deidade é uma relação com a primeira fonte e centro. Depois eu explico mais sobre o que é a primeira fonte e centro, mas é como se fosse um nome diferente para Deus, um nome que engloba também as realidades impessoais. Então aqui a gente tem que lembrar o quê? Que na expansão do universo, o Pai separou para sempre, de um lado, os valores pessoais centralizados no Filho Eterno, e de outro, os valores materiais, aqueles valores impessoais centrados na Ilha do Paraíso. Então, enquanto a alma do ser humano converge para o Filho Eterno, as forças gravitacionais dos universos convergem para a Ilha do Paraíso. Só que para ter essa força gravitacional, os átomos eles precisam criar uma estrutura, eles precisam criar uma massa, e para assim convergir para a primeira fonte de centro, para ter uma força gravitacional. E uma alma? O que é necessário para criar uma alma? Quem pode responder? O ajustador do pensamento. O ajustador do pensamento. Mas a mente, o ajustador da mente. A mente. A mente. Exatamente. Então, aqui no Espírito Infinito, o que o Espírito Infinito representa é a mente absoluta. É a fonte de toda inteligência e razão. E todas essas formas de mente convergem para o Espírito Infinito. Enfim, o Espírito Infinito ele atua como unificando tudo que é pessoal e não pessoal, essas duas realidades. Da mesma forma que a nossa mente vai atuar como coordenadora e unificadora do nosso corpo com a nossa vontade pessoal, com a vontade, né, pessoal e intransferível. Quando o corpo material obedece à mente, através do poder da vontade, da escolha moral, temos um ser humano. Nós não temos um animal, né? Nós temos um ser humano. Agora, o novo desafio, então, é coordenar a mente com o espírito do Pai, que está em nós. Então, qual é a vontade do Pai? Como é que a mente vai coordenar isso? A vontade do Pai, a mente interpreta o caminho divino como bom, belo e verdadeiro. Deve estar pequeno aqui, eu vou dar uma aumentada. E eu acho que tem um microfone que está aberto, que vai cortar. Então, a mente interpreta como caminho divino sendo bom, belo e verdadeiro.
E quando a mente toma decisões morais de valores espirituais, começa a nascer uma nova realidade, a realidade da alma. E a mente, então, vai atuar como uma mãe e o espírito ajustador atua como um pai dessa realidade. O corpo é como se fosse apenas a plataforma. E a alma, né, é como se fosse o filho dessa associação. Beleza? Divindade, então, é essa característica unificadora, essa característica do que é divino, o bom, o belo e verdadeiro. Assim, um ser humano pode tomar decisões de seguir o guiamento divino, então essas qualidades passam a se refletir no aspecto pessoal como amor, misericórdia e ministração, ou serviço altruísta, altruísmo, essas coisas. Assim como do lado impessoal, essas realidades, bom, belo e verdadeiro, se refletem, se revelam como justiça, poder e soberania. Por exemplo, no lado impessoal, eu gosto de enxergar como numa sociedade, uma sociedade, sabe, que tenha uma justiça, uma lei, que ela é realmente justa, que ela realmente funciona, que tenha poder assim no sentido de recursos ativos, energia, tecnologia, economia saudável, e soberania como se fosse assim autossustentável, automantenedora, que tem autoridade suprema dentro do seu âmbito, assim, suprema dentro do seu âmbito. Então, isso quando a gente vai para um país que tem tudo isso, que é perfeito, a gente fala, bom, aqui é o paraíso. Agora, quando alguém age com amor, misericórdia, administração com a gente geralmente fala, nossa, você é um anjo de pessoa. Porque um anjo é mais pessoal, né? Agora, o paraíso parece ser um lugar, ser algo mais impessoal. Então, aqui a gente vê claramente o ser humano encontrando características da deidade. São características unificadoras, são coordenadoras da realidade. Através da mente do ser humano, ele vai descortinando as qualidades da deidade que chamamos de divindade. Então, para resumir, essa é a divindade, essa parte de cima é a divindade, e a deidade é toda essa parte de baixo. Assim a gente pode enxergar, a deidade, ela se relaciona com essa parte de baixo. É difícil dizer o que é, né, a deidade, mas reconhecendo a divindade, as qualidades divinas, o homem pode chegar, então, a reconhecer isso como sendo qualidades de algo mais elevado, e como se tudo isso tivesse uma fonte, algo que parece ser absoluto e se mantém diante de constantes mudanças. E o que ele vai descobrir é que essa é a deidade, isso é Deus, através dessas qualidades. E com essas informações, então, a gente pode seguir um pouco mais adiante, e vamos ver. Tá numa sequência tranquila, tá dando para acompanhar. Ok, Alexandre, agora você vai seguir, que parte aqui da introdução você está? Eu estou aqui com o livro na mão, eu vi que você já leu a introdução da introdução, essa coisa que vai entrar agora na deidade e divindade, é isso? A gente... O universo mestre, e deu uma pincelada da relação do homem com a deidade, isso foi legal. O que eu vou entrar agora é na parte, na seção 2, Deus. Aqui em cima ele fala um pouco mais da divindade, né, de algumas relações de perfeição da divindade, mas eu vou já para a seção 2, que fala de Deus. Se alguém tiver alguma dúvida com essas revelações aqui em cima, pode perguntar também. Então a gente vai para a seção 2 agora, que fala de Deus. O Alexandre, eu quero te perguntar uma coisa. Lá no início, quando você falou da Ilha do Paraíso, que é estacionária, né? Aí eu te pergunto, os 21 mundos está incluído nessa parte estacionária ou não? Se os 21 mundos estão incluídos na parte estacionária. Porque os 21 mundos, eles fazem parte da Ilha do Paraíso. Aliás, daquela ilha da fonte centro, né? Sim. E a Ilha do Paraíso é Avona, não é isso? Não.
A Ilha do Paraíso já é na eternidade. Ah, tá. A E Avona é o universo central, isso, aí a Avona né? é o universo central. Então, Então, lá na Ilha do Paraíso, tem aqueles 21 mundos, 7 do Pai, 7 do Espírito e 7 do Filho, né? sim. Esses 21 mundos, eles também fazem parte dessa parte estacionária ou não? Eles É, fazem parte da Ilha do Paraíso, os 21 mundos? eu tenho que confirmar isso, mas eu creio que faz. O que me deixa em dúvida é porque eles se movimentam, né, ao redor da Ilha do Paraíso. Pois é, então estacionária é só o miolo, aquele miolinho branco, né? Aquele miolo branco que é infinito, assim. Isso, exato. Outra coisa, Alexandre, aí em volta desses 21 mundos tem aquele cinturão escuro, que é para a luz, né? A gente não. Parece que o pessoal de Avona não consegue ver. Parece que esse cinturão escuro tem uma propriedade. Exatamente qual é, eu não me lembro, mas parece que alguém não vê a luz, né? Que tem que vem de lá assim para que essa luz seja equalizada, né? Seja um pouco controlada. Você está falando dos espaços intermediários. Depois entre os 21 mundos e Avona, tem um Sim. cinturão escuro. Sim. Aí que você quer saber se ela segura, retém a luz do paraíso? O que é mais importante para mim é saber sobre esses 21 mundos. E se eles giram, eles não estão estacionários, né? Então, É, parece que, parece que, bom, no documento 13 fala sobre essas esferas sagradas do paraíso. Por estar no paraíso, eu creio que eles fazem parte da eternidade, tá fora do tempo e espaço, e só que elas não estão estacionárias, como a parte inferior, como a Ilha do Paraíso em si. Eu creio que as aquele esferas, miolinho branco que é infinito. aquele miolinho branco lá na representação. Tá, Mas a gente pode confirmar no documento 13 que fala sobre isso, certo. que o, Ok. e, bom, eu vou continuar, Isso. depois Podemos seguir, então? a gente Ó, tenta ler essa você falou parte. sobre os corpos escuros de gravidade, não é? Que eu me lembro, esses corpos escuros de gravidade, eles ficam entre o universo central e os superuniversos, não é isso mesmo? Eles Entre falam o o universo universo central central no paraíso. e entre os espaços exteriores também. Eu só não creio, eu A não única tenho, coisa que não eu posso ter lembro certeza se... é que os corpos escuros de gravidade, ele isola o universo central dos superuniversos e não o paraíso em si. Eu também lembro disso, Henrique, é assim que eu me lembro. É isso que eu me lembro. Ah, então os corpos escuros é entre a Avona e os superuniversos. Ah, tá. Ok, mas é porque o Alexandre está num outro assunto, Leila. Então, É, aqui, vamos continuar? Não, quem falou dos corpos escuros agora foi o senhor ali de camisa branca. o Mantovani. Bom, mas tudo bem. Sobre as Ok. sete esferas do Pai e do paraíso, elas estão circundando o paraíso. Então, elas não estão estacionárias como o paraíso em si. Certo. Tá, já Beleza, então. entendi. Então, a Tá, gente vai continuar lá da seção 2, da introdução de novo, que fala sobre Deus. Vamos lá. Então, existem fenômenos, como a gente estava falando aqui, da realidade que apresentam um aspecto pessoal da deidade. Esse aspecto pessoal, como a gente falou, é o que a gente chama de Deus. Então, o nome de Deus, ele sempre está relacionado com personalidade. O termo Deus, por designação, sempre está falando de Deus, o Pai Universal. Designação é, por exemplo, quando a gente fala Deus, a gente sempre está falando do Pai Universal. A menos que a gente esteja falando por contexto.
o termo Deus no livro ele pode ser utilizado por contexto também. Por exemplo, quando a gente fala das realidades dos espíritos, todos eles convergem ao Pai Universal através do Filho Eterno. Então, quando a gente fala no contexto do espiritual, personalidade espiritual, a gente pode falar o Filho Eterno, Deus, o Filho Eterno. Quando a gente fala da mente, toda a mente converge para o Espírito Infinito. Eles convergem para o Pai através do Espírito Infinito. É o Pai agindo através do Espírito Infinito. Então, a gente fala Deus, o Espírito Infinito. Então, são por contexto. Se a gente vai falar de mente, se a gente falar de alma, a gente pode falar também por tempo e espaço. No contexto do tempo e espaço, a gente fala Deus, o Ser Supremo. Os Deus de Avona. No contexto pessoal, na verdade, de personalidade factual nos nossos mundos, nossos planetas, no nosso universo, no super-universo do tempo e espaço, a gente fala de Deus, o Cetro. No contexto que transcende o tempo e espaço, a gente fala de Deus, o Último, e no contexto absoluto, a gente fala de Deus absoluto. Então, por contexto, o termo Deus, a palavra Deus, tem todos esses nomes aqui. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre Deus, o Cetro, porque ele tem um novo desdobramento de 7, que aqui vai ter, como se fosse um caminho para os seres do tempo e espaço encontrarem a Deus. Depois a gente fala um pouco mais disso. Mas é o que eu posso falar sobre essa segunda parte, que é a parte de sessão, que é a segunda sessão que fala de Deus. E agora a gente vai começar uma nova parte da apresentação. Eu só gostaria de fazer também mais uma pausa. Se tem outras questões, além de tudo isso aqui que a gente apresentou, né, na verdade, voltadas a tudo isso que a gente apresentou até agora, sobre o nome de Deus, sobre divindade e deidade, etc. Por enquanto está tranquilo aqui. Tem alguma pergunta sobre isso que vocês queiram trazer nessa parte que a gente passou aqui da introdução? Acho que está tranquilo, viu, Alexandre? Bom, beleza. Então, vou continuar aqui. Agora começa a ficar um pouco mais interessante. Antes de continuar, eu quero falar da palavra inqualificável. Inqualificável não é sinônimo de desqualificado, né? Então, inqualificável é algo que não se pode qualificar, porque é superior a qualquer tipo de qualificação, a qualquer tipo de classificação ou conceitos. E volição. Volição é o ato da vontade, é o ato da escolha. Então, é só esses termos que eu gostaria de falar. E agora a gente vai continuar. De novo, com... Ups, aqui. Pronto. Agora a gente vai continuar, então, da seção 3, que é a primeira fonte centro. A primeira fonte centro, então, ela abrange aspectos não só pessoais, mas aspectos absolutos da realidade. É como se a primeira fonte centro representasse algo mais abrangente do que o termo, a palavra Deus. Porque a primeira fonte centro, a gente está falando do que é pessoal e do que não é pessoal, do que é deificado e do que é não deificado. É uma realidade absoluta. Contudo, a primeira fonte centro e o Pai Universal representam a mesma realidade. Agora eu vou contar uma história. E essa história a seguir não é como aconteceu realmente no espiritual, na eternidade, mas é como podemos conceber, compreender do nosso ponto de vista, sim, no tempo e espaço, de uma maneira mais prática. Há um grande perigo em a gente perder os verdadeiros valores aqui. Então, o que precisa ser compreendido é que tudo que podemos compreender da realidade dentro do tempo e espaço está, na verdade, tudo que a gente consegue compreender da realidade está dentro do tempo e espaço. Por isso, para entender o início do início de tudo, a gente precisa usar a técnica de sequencial, como contando uma história. Ou seja, a gente vai falar de realidades eternas
a gente vai falar de eventos sequenciais, só que na realidade eles todos são simultâneos, porque eles são eternos. E é isso que fala ali na página 6, que fala da realidade. A realidade pode ser compreendida pelos seres finitos, tal como compreendida pelos seres finitos é parcial, né? O máximo de realidade está abrangido no Ser Supremo, que a gente pode compreender, mas há realidades antecedentes eternas, né, que são ancestrais de tudo isso. E para retratar isso, eles são forçados a empregar essa técnica sequencial para atingir a nossa mente, senão a gente não entende. Portanto, muitos eventos simultâneos na eternidade são apresentados de forma sequencial. É isso que ele fala aqui. Beleza, vamos começar. Dito isso, a gente pode começar então com o vazio. Essa tela preta aqui, ela representa o vazio, o nada. E o que é o vazio? Bom, o vazio é algo que está além de toda a nossa compreensão. Além do próprio todo que a gente entende. Porque o todo que a gente entende está dentro da nossa mente. Então é algo que simplesmente não dá para conceber. Elas estão tão infinitamente distantes no passado eterno que desaparece diante da nossa mente finita. E esse é como a gente pode interpretar esse vazio, essa tela preta. É assim que a gente pode interpretar e conceber, imaginar o começo de tudo. Nesse momento infinitamente distante da eternidade passada, o eu sou não é nem deificado, nem não deificado. Nem pessoal, nem impessoal. Nem estático, nem dinâmico. Nada foi separado aqui. Nada pode qualificar o infinito. O eu sou simplesmente é. E nele não há diferenciações. E também é nada. Ele é o nada e o tudo. Mas a gente não pode, não pode qualificar. Eu posso. A gente pode. Na minha mente finita, introvertida e mínima, para mim é tudo e ao mesmo tempo nada. E na minha ignorância, seu Alexandre. É a nossa forma de entender. Eu também vejo assim, como se fosse um tudo nada. O eu sou. A gente só pode simplesmente falar o eu sou. Então, para conceber um eu sou, a gente tem que também imaginar uma primeira expressão de vontade dentro desse eu sou. E essa é a diferenciação da realidade. É como se ele focasse tudo dentro de si em um ponto. Essa primeira expressão de vontade cria uma tensão, uma dualidade no universo. Porque agora a gente vê uma realidade qualificada, que é um ponto, e uma realidade inqualificável, que é o vazio. Essa tensão absoluta, ela precisa ser resolvida de alguma forma, com algo que unifique novamente essas realidades. Pois a infinitude, ela não pode ser quebrada, ela tem que, senão ela não seria a infinitude, né? Ela tem que sempre continuar, a infinitude, ela sempre continua. Logo, essa realidade dual, ela deve ser expandida para uma concepção trina. A primeira expressão, essa inspiração de vontade. A segunda na verdade, a primeira reação de repercussão é o contínuo eterno da infinitude. Isso aqui, que é o próprio eu sou. A gente pode imaginar como o eu sou, como tudo isso aqui acontecendo dentro do eu sou. Ele não é nem o ponto, nem o vazio aqui fora. Ele é o todo. A melhor representação da infinitude é o ciclo, uma figura sem início e sem fim. O que a gente pode imaginar aqui? Que esse ponto é uma realidade qualificada. A gente pode imaginar que a deidade a gente pode representar como se a deidade fosse esse ponto. E toda essa parte, aquela parte escura, né, que essa parte de fora, ao redor, fosse uma realidade não qualificada. Seria como se fosse o absoluto inqualificável. E aí, aos poucos a gente vai trazendo esse conceito. Bom, acho que a gente pode ler o segundo parágrafo dessa página 6, só para a gente ter uma ideia. E aí, bom, vamos acompanhar aqui. Alexandre, você quer compartilhar o texto para que a gente possa ler? Aí descompartilha o desenho.
compartilhe o texto e depois você volta à figura. Você está com o texto aí? Quer que eu compartilhe? Bom, deixa eu entrar na internet aqui e a gente compartilha. Ah, você já achou? Será que é mais rápido aí? Espera aí, deixa eu minimizar. Se você descompartilhar o seu, eu consigo compartilhar o meu. Eu acho que é mais rápido aí, Alexandre. É que o meu já está aberto, Ele já achou também aqui. Tá aqui. Bom, tá aqui. Então, tendo em conta, deve estar muito pequeno aí, eu vou dar uma aumentada. Não, já estava. Não, já estava bom. Se eu que estou cego, eu estou enxergando. Já estava no tamanho bom. Ô, Alexandre, vai por mim aqui. Eu não estou enxergando nada. Se eu enxergar, você pode ter certeza que está todo mundo enxergando. Beleza. Então, tendo em conta o modo como a criatura tempo-espacial perceberia a origem e a diferenciação da realidade, o eterno e infinito Eu Sou realizou a liberação da deidade dos entraves que aprendiam a infinitude inqualificável, por intermédio do exercício do livre-arbítrio. Então, aquilo que a gente viu, aqui, ele estava meio que preso à sua infinitude. Então, Alexandre, leia o parágrafo todo, ele estava tão lindo. Vai até o final, por favor. Tá. Nossa, é muito lindo. E outra coisa, você explica muito bem através do próprio livro. Então, não se prenda só ao desenho, se prenda principalmente ao texto, porque é a maneira que você vai conseguir fazer a gente entender. Beleza. Tá? Então, ok. E essa separação da infinitude inqualificável produziu a primeira tensão divindade absoluta, que é aquele ponto separado de todo aquele vazio inqualificável. Os dois são absolutos e criam uma tensão. Tal tensão do diferencial da infinitude é resolvida pelo absoluto universal, que funciona unificando e coordenando a infinitude dinâmica da deidade total, deidade absoluta, e a infinitude estática do absoluto inqualificável. Beleza. Então, aqui a gente pode entender como essa parte por fora fosse o absoluto inqualificável, a parte de dentro é a deidade absoluta, deidade total, e o que unifica os dois, que é esse ciclo da infinitude, é o absoluto universal, uma forma de representar. Beleza, então vamos continuar. A melhor representação da infinitude é o ciclo, porque é uma figura sem início e sem fim. E antes era representado como o Ouroboros, que a gente conhece, quer dizer que de culturas antigas. Então, se a gente dividir essa realidade em dois, nós quebramos o ciclo da infinitude. Então, para que haja uma mesma realidade, tanto a deidade quanto a não deidade inqualificável, algo precisa manter e continuar a infinitude, que esse é o absoluto universal. Representado pelo Ouroboros, também, por exemplo, no Egito Antigo. E aqui, todos esses conceitos são conceitos que eram compartilhados ali no Egito Antigo e pela escola dos mistérios, que era de Pitágoras. E a gente vai ver um pouco desses conceitos aqui. Alexandre. Olá. Só para, eu não vou mistério não. Esse desenho também me lembra, a dona Estela que me corrija se eu estiver errado. Lembra aqueles aula de biologia da gente que você tinha o plasma, o citoplasma, a célula não sei das quantas, hein, Estela? Não é um desenho que os professores de biologia normalmente usam para falar da criação das células? Sim, ele representa... Parecido, sim. Uhum. A gente vai ver que é como se a realidade ela fosse uma repetição, né? De repetição, meio que aquele fractal. Repetição em escalas cada vez maiores. É como se fosse uma proporção divina que vai se repetindo sempre. Eu acredito muito nisso, porque é exatamente uma recorrência que você está dizendo, né? Sim. É aquela história do arquétipo original, né? Que forma padrões que vão se repetindo. Perfeito. Então, depois a gente vai ler um pouco sobre isso. Bom, essa daqui, então, é a primeira fonte centro. A gente chama ela de a mônada. Essa mônada é diferente do que a teosofila fala. A teosofila, ela emprestou o termo mônada das escolas de Pitágoras, né?
porque mônada significa simplesmente essa forma geométrica, essa primeira forma. Pitágoras acreditava que essa forma era a primeira forma de tudo, era o que criava todas as coisas. Era a primeira expressão da realidade. Bom, tendo expressado dessa maneira, deve-se assumir algum instante em que esse infinito uno, esse ponto, se moveu até os limites da sua realidade. Opa, subi aqui. Pronto. Aqui, a gente pode entender como o espírito pairava sobre as águas. E ali ele repete tudo o que fez até então. Ele se inspira, condensando toda a realidade já criada em si mesmo, e expira, dando expressão, de novo, a uma realidade como a anterior. Aqui a gente pode ver como a segunda fonte centro, a díade. O eu sou se personaliza como o Pai universal. Essa é a parte... Essa é a segunda parte, o terceiro parágrafo da página que a gente está lendo, mas a gente não precisa ler. O eu sou, ele se personaliza como o Pai universal do Filho Eterno. E simultaneamente aparece a Ilha do Paraíso. Já já a gente leu o parágrafo completo. É como criar um espelho, é a personalidade original. Essa nova forma aqui que aparece na intersecção entre eles é a Vesica Piscis. É o quê? Vesica Piscis. Ela significa literalmente o ventre do peixe. É aquele símbolo que a gente vê atrás dos carros, né? Que a gente vê na traseira dos carros. Que ele representa o cristianismo. Antigamente, só que antes ele representava outras coisas. O cristianismo, ele pegou o símbolo. Porque Jesus, né, ele, além de representar o Filho Eterno, o cristianismo, ele representa... Ele sempre estava envolvido com peixe, né? Era um pescador de almas e etc. Ele multiplicou os peixes, etc. Bom, nessa figura, ela contém proporção matemática ligadas à chamada divina proporção, que foi muito estudado pelos pitagóricos. E ela contém essas proporções para a formação de polígonos perfeitos. É dela que a gente pode fazer vários polígonos perfeitos e continuar formando. É como se fosse uma sombra do arquétipo original. Por isso, eu relaciono como se estivesse ligado com o paraíso. Aqui, bom, se a gente imaginar essa intersecção em 3D, ou seja, se a gente imaginar que essa circunferência de baixo, esse círculo de baixo, é uma esfera, e a de cima também é uma esfera, né? Essa intersecção vai formar um disco, como na figura da direita. E que representa muito bem também a formação de galáxias, o que a gente chama de universos, e aquilo que também a gente pode conceber como sendo uma forma do paraíso. É importante falar que o paraíso ele tem apenas 1/10 da largura, ou seja, é diferente dessa forma, mas assim se assemelha bem, né? A matemática não é a forma da deidade, nem a forma da Ilha do Paraíso. Eu interpreto como se fosse uma sombra projetada no tempo e espaço dessas realidades eternas aí. Pode repetir isso, essa última frase que você falou, Alexandre? Eu interpreto que... Sim. Pois não, pode repetir, por favor. Eu interpreto como se fosse... A matemática, eu interpreto como se fosse uma projeção, uma sombra de realidades que a gente não consegue expressar direito aqui no tempo e espaço. Por exemplo, como os desenhos no segundo plano, em 2D aqui, esses desenhos que eu estou apresentando, eles não expressam muito bem a realidade, mas é uma projeção, né, que a gente consegue fazer. Então eu imagino que essa Vesica Piscis também represente essas realidades, mas não é exatamente assim. Isso não é crítica, tá? Não é. Eu só queria entender que você falou assim. Eu não entendo que a matemática esteja expressa na deidade. Foi isso que eu entendi ou não? Não. A matemática não é a deidade.
e também nem a Ilha do Paraíso. Cara, eu acho o contrário, meu. Eu acho que a matemática é a deidade. Eu acho que a matemática é o universo. Eu acho que a matemática está em tudo do Pai Universal. Agora, se você perguntar em que bases que eu me garanto nesse argumento, é porque eu acho que o mundo, o cosmos, é tudo matemático. Nada foge da matemática. Ponto. Sim, a matemática representa muito bem, é uma projeção dessas realidades, mas a matemática não é pessoal. A matemática não pode amar e nem ser amada, né? Então a matemática não pode ser Deus. A nossa matemática. A Ah, bom, matemática de Deus eu não conheço. é, Mas não estou abrindo debate, não, tá? sim. É só, como é que fala? Elucubração. Desculpa, pode continuar, meu amigo. Não, legal, legal. O Pitágoras enxergava o universo assim. Tanto é que essas díades, mônadas e tríades surgiram das escolas pitagóricas, as escolas dos mistérios. E ele dizia que é isso, a matemática realmente representa a deidade, Deus, etc. Tá vendo? Eu já li Pitágoras e não lembrava mais disso, que eu incorporei isso na minha cabeça. Ah, que legal. É uma forma bem legal de ver. Só que o livro de Urântia eu acho melhor, ele abarca até mais coisas. Bom, vamos continuar. Então, eu vou falar da terceira fonte. Da mesma forma que ele foi até os limites para criar a segunda fonte, aqui ele vai até os limites da sua realidade novamente. Aqui, entre as duas fontes, entre o Pai e o Filho, e na presença do paraíso, na presença dessa Vesica Piscis, para formar, então, a terceira fonte e centro. É nela que essas duas realidades anteriores são unificadas e coordenadas. É a realidade material do paraíso e a realidade espiritual do Filho, pela personalidade do Pai, se unificando na personalidade do Espírito Infinito. Bom, vamos ler essa parte aqui. Então, nessa transação originária ou original, o teórico eu sou alcançou a realização, a factualização da sua personalidade ao converter-se no Pai do Filho, Pai eterno do Filho original, tornando-se simultaneamente a fonte eterna da Ilha do Paraíso. Em coexistência, então isso daqui foi aquela segunda, a díade. Em coexistência com a diferenciação entre o Filho e o Pai, e na presença do paraíso, que é bem aqui, a diferenciação dos dois, e na presença da Vesica Piscis, deu-se o surgimento da pessoa do Espírito Infinito e do universo central de Avona. Então, aqui a gente pode imaginar que se a Vesica Piscis representa o paraíso, a gente pode imaginar que essa terceira circunferência, ela começa a girar em torno dessa Vesica Piscis, formando todo o circuito do universo central, Avona. É mais ou menos assim que a gente pode imaginar de uma forma prática. Mais uma vez, eu gostaria de dizer, como eu disse no começo, que isso é uma maneira didática de representar as coisas. Há um perigo de perder os valores verdadeiros aqui, nessa descrição da realidade. E por isso é importante lembrar, e o livro faz isso, que o Filho Eterno e o Espírito Infinito, eles são coeternos com o Eu Sou. Em outras palavras, nunca existiu um tempo, e a gente tem que lembrar de tempo, em que o Eu Sou não tivesse sido pai do Filho e junto com este, pai do Espírito. O que a gente tem que ter em mente é que esses três, eles são eternos. Os três. Então nunca existiu um tempo que não houvesse o Pai. A gente tem que pensar que o infinito Eu Sou é o próprio Pai universal. Né? E por que a gente apresenta a realidade assim? Como eu disse no começo da página, eles usam a sequencialidade das coisas para apresentar a realidade para a gente, senão a gente não vai entender como se dá certas realidades no universo. Mas é assim que a gente tem que chegar, como os três sendo eternos.
Então, dois valores que a gente não pode perder de vista. A primazia do Pai universal e a sua personalidade real, né? A gente não pode cair em enganos, assim, de perder os valores essenciais. Então, que fique claro que o eu sou, o que eles falam? Que é um conceito filosófico. Por quê? Porque a nossa mente, ela não compreende realidades eternas. Então, eles tiveram que transplantar essas realidades de uma forma sequencial. Esse conceito filosófico é porque é como se fosse uma extensão da própria infinitude. O Pai, ele é infinito, não tem como ele ter uma vontade antes da vontade infinita dele. Uma vontade de, eu quero separar as realidades. Mas é uma forma de entender as coisas. Por isso é dito que nada pode ser anterior ao Pai. E o eu sou e o Pai são um só. Esse conceito do Pai, como eu sou, é chamado de o Pai infinito no livro. Então, é mais ou menos assim que a gente pode ver. Podemos interpretar essa trindade como se surgindo de outras maneiras, sabe? Tem gente que vai falar que essa primeira circunferência é o Filho, a outra é o Espírito, e aí o Pai sai como a terceira circunferência. A gente pode ver, eu não sei se existe a forma mais correta, mas eu creio que a mais didática é dessa forma que eu apresentei. E com o surgimento dessas deidades coexistentes, do Espírito e do Filho, o Pai consegue escapar como uma personalidade da sua difusão infinita e total. Então é só através da trindade que o Pai atua como preenchendo todo o seu potencial. Senão, seria impossível existir seres como nós, seres finitos. Então é aqui que começa a realidade de verdade. Beleza? Então, por enquanto, essa parte aqui deu para entender? Tem algumas perguntas sobre essa parte, antes que a gente possa continuar? Alexandre, eu quero perguntar. Olha só, você disse que o eu sou, né? Ele deu origem ao Pai, Filho e Espírito. Não é isso? Mas que o Pai e o eu sou são a mesma coisa. Eles estão sempre juntos. Uma coisa não fica sem a outra, não é isso? Sim, eles são um só. São um só. Então, não existe a possibilidade desse eu sou dar origem a uma outra fonte, a outra avona, uma segunda, e depois uma terceira, e depois uma quarta. Não existe essa possibilidade. Será sempre esse grande universo que nós estamos vendo aí. Será sempre ele. Não haverá um segundo igual, um terceiro, não haverá. Não, de forma que assim, por quê? Porque o Pai, ele é um absoluto, né? Então, a gente tem que entender que essa história de criação do Pai, na verdade, nunca existiu. O Pai, o Filho, o Espírito Infinito e os absolutos, eles sempre existiram. Então, não tem como voltar num tempo teórico, no tempo do eu sou, e conjecturar se o eu sou criaria um outro pai agora. Sabe? Porque, na verdade, esse tempo do eu sou, aquele vazio, ele nunca existiu. Ele é só uma maneira para que nós, seres humanos, por ter uma mente que precisa de algo sequencial, a gente precisa primeiro, segundo, terceiro, quarto. A gente precisa de algo assim, a gente precisa de uma causa primeira. Então, por isso, eles precisam estender a nossa compreensão do Pai e falar desse eu sou. Mas, de fato, então, se a gente for olhar, não, a vontade do eu sou, ela é infinita, ou seja, ela não vai mudar, ela sempre vai continuar como essa, que é a vontade do Pai. O Pai é o eu sou. Entendi. Então, tá certo. Será sempre assim. Essa é a realidade manifestada, é a realidade existencial. Existencial no sentido que é eterna, no passado, no presente e no futuro.
Então, isso daqui não vai mudar nunca, isso é absoluto. O Pai, o Filho, o Espírito são absolutos na nossa realidade. Certo? Alexandre, Andréia, nós podemos chamar esses 4 aí de absolutos de realidade? Sim, O Pai podemos. universal, o Filho eterno, o Espírito infinito e a Ilha do Paraíso? Sim, são os absolutos da nossa realidade. Ok, obrigada. Juntamente com mais 3, né? Sim, para formar o 7. É. Absolutos da realidade, né? Exatamente. É porque eu estou só falando dessa figura sua. Sim, essa figura. A gente vai ver aqui que, na verdade, tem 7 aqui. Porque tem o Ser Supremo, o cétuplo? Mais ou menos. Ok. Mas essa figura aí tem 7, é só contar. Só que, não, né? E pior que não são essas autoassociações aqui. Não são, não. Como não? São as fontes. As fontes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não. Eu vou explicar. Eu tô brincando, professor, pode explicar. Não, porque... Ok, continua, então. Muito obrigada, Alexandre. Só uma coisinha só. Quando a Leila fala... Só uma coisinha rapidinho. Quando a Leila pergunta da possibilidade de criação de um outro mundo, ou de outro superuniverso, eu entendo que ela esteja conjecturando que o pai poderia ter, por exemplo, um irmão? Sim. Ou então a pergunta seria, quem criou o pai, já que ele nasceu de algum lugar? Não, ele não nasceu de um lugar, ele é. Não existe nada além dele, antes dele, depois dele, acima dele, abaixo dele. É a primeira fonte de como é que você fala aí? Primeira fonte centro. Primeira fonte centro, acabou, é dali que sai tudo. Sim, esse conceito filosófico é apenas para mentes finitas. Os seres eternos, os seres absolutos, eles não precisam enxergar assim. Eles conseguem compreender coisas fora do tempo e espaço. Então, para eles, fica claro a primazia do Pai, que o Pai é a primeira fonte centra e ele é absoluto, e é dele que surgiu todas as coisas. Então, no paraíso, isso fica claro. Para nossa mente, a gente vai precisar de fé. Porque... Alexandre, não fala assim não, viu? A sua mente é finita, a sua precisa de fé, a minha não, viu? Beleza. Você já está num nível absoluto. Alexandre, a pergunta esqueci, da Leila, pode ser porque o espaço-tempo dos 7 superuniversos, ela pode estar pensando que cada superuniverso poderia ter um universo mestre e um paraíso. Não. Só o espaço-tempo para baixo, que nós somos em 7. Em cima desses 7 superuniversos que tem isso tudo que você está falando. Ok? Talvez é isso que ela queira dizer. Porque como nós estamos falando de Urântia, não é só Urântia. Isso daí é para os 7 superuniversos. Bom, talvez melhore para ela um pouco. Agora, eu vou falar mais uma coisa, viu, Alexandre? Rapidinho. Essa figura que você fez está parecendo uma nova rede de televisão que está chegando aí, sei lá. Eu não conheço, não. Manda, eu só gosto de fazer uma brincadeira só para quebrar o gelo. Continua, meu amigo. Então, vamos lá. Então, a gente pode continuar, né? Aqui a gente vai partir, então, para a próxima sessão, que fala exatamente da realidade do universo. Antes eu quero falar... juntar a realidade infinita e total. Então, para falar da realidade do universo, como a Andrea comentou, dos 7 absolutos, a nossa realidade, ela sempre está ligada aos 7 absolutos. E como a gente pode ver? Aqui tem a primeira fonte centro, que a gente viu, tem a segunda fonte centro, a terceira fonte centro e a Ilha do Paraíso, né? Que são isso que a gente viu até agora. Mas, implicitamente, tem outra coisa ligada. Vocês lembram que antes, quando era tudo vazio, antes, né, de formar aquela história, tinha todo um vazio.
e ele criou um ponto. Aquele ponto, ele se expandiu para essa trindade. Então, aquele ponto que seria o absoluto da deidade, quando a gente separou o inqualificável, o vazio, do qualificado, a gente liberou a deidade da sua infinitude, e formou aquele ponto então se estende a essa trindade, e toda a deidade, todas as deidades, representam o absoluto da deidade. Então, o absoluto da deidade está implícito aqui, na junção de tudo isso. Continuando, todo esse vazio por fora, vamos imaginar que está tudo escuro aqui ao redor dessa trindade, é o absoluto inqualificável. Seria aquele vazio inqualificável. E para coordenar essas duas realidades, do absoluto da deidade e o absoluto inqualificável, a gente tem que imaginar que na orla, no intermediário desses dois, tem algo coordenando e unificando essas duas realidades, que é o absoluto universal. Então, nesse momento, a gente vê a trindade, o paraíso, e também implicitamente, que agora estão representados, o absoluto da deidade, o absoluto inqualificável e o absoluto universal. Então, agora a gente tem os 7 absolutos que representam a nossa realidade infinita e total de forma existencial, que a gente vai, que está escrita no livro. E depois a gente vai ver um pouco mais o que ele quer dizer isso com existencial. Esse existencial é uma das respostas do porquê, como a Leila perguntou, não pode existir um tempo que o eu sou crie uma nova realidade. Porque esses são 7, existencial sempre foi assim na eternidade passada, futura e presente. Então, essa é a nossa existência, baseada nesses absolutos. Beleza. Vamos continuar. A realidade do universo. Deixa eu ver aqui. Bom, como eu disse, esse daqui é o verdadeiro começo de tudo, né? Porque é agora que essa história, aquela história que era um conceito filosófico para os seres de uma mente presa no tempo e espaço, né, para entender a Gênese, aquele conceito filosófico fica para trás, e a partir de agora, tudo que falamos representam a realidade do nosso universo mesmo. Eles representam a realidade mesmo. Então, vamos lá. Deixa eu ver, realidade do universo. A realidade do universo, a gente pode entender como também sendo deificada. Então, tudo isso daqui é uma realidade deificada. E uma realidade não deificada. Que seria, essa realidade não deificada sempre está ligado com o absoluto inqualificado. Se a gente ler, eu vou me recorrer de novo à leitura, só para dar uma fala. A gente vai ver que realidade não deificada, que vai desde os domínios da energia do não pessoal até os reinos da realidade dos valores não personalizáveis da existência universal, chegando mesmo à presença do absoluto inqualificável. Se a gente lembrar lá no começo, a gente falou que a deidade, a gente separou a realidade entre pessoal e impessoal, sendo que o pessoal sempre estava ligado com a deidade. Então aqui dá para ver que tudo que é não pessoal, valores não personalizáveis, estão ligados com a realidade não deificada, a presença do absoluto inqualificável. Tudo isso daqui fica aqui fora, a gente não pode qualificar. E as realidades personalizadas, sendo do ser humano até a personalidade infinita de Deus, o Pai, tudo isso fica dentro da realidade deificada. Então a gente está dentro da realidade deificada. E também a gente pode conceber que tem uma realidade interassociada, que fica exatamente entre os dois. São para os seres subdeificados. Então, existe um vasto domínio de realidade interassociada, em potencial ou em realização, que é de identificação difícil. Grande parte dessa realidade coordenada está englobada nos domínios do absoluto universal. Então,
é como se fosse aquele domínio do absoluto universal que coordena essas duas realidades. A gente também pode entender como realidade factual, factual no sentido de real, manifestado. Então, tudo que está no centro é uma realidade já factual, real. Os espíritos, eles são reais já no universo. E uma realidade potencial, que fica aqui fora, como, por exemplo, nos espaços exteriores. Tem todo um potencial lá para fora, que a gente ainda não está vivendo. A gente pode se ver como entre a realidade deificada e a realidade interassociada. A gente precisa se tornar real ainda. A gente precisa se tornar espíritos. Beleza. Ops, pulei demais. Então, essa realidade do universo é do ponto de vista do tempo e espaço, né? É do tempo e espaço que a gente pode dividir como factual, potencial, como deificado, não deificado. Porque para a eternidade é tudo como se fosse uma coisa só, né? Então é meio que um paradoxo isso. Na terceira parte do livro, ele explica melhor o que é esse paradoxo, né? Mas é interessante você pensar que o que é potencial para nós, o que ainda vai acontecer, que vai se realizar, talvez para os absonitos já é uma realidade. E para os seres espirituais também. E é muito engraçado isso. No final da terceira parte, ele meio que fecha isso de uma forma mágica. Mas a gente tem que ir lendo, né, o livro até chegar lá para entender. Bom, a gente vai continuar aqui com o pensamento e falar sobre a realidade da personalidade. Então vamos lá. Realidade da personalidade. Essas três manifestações, elas meio que o Pai, o Filho, o Paraíso e o Espírito, eles se manifestam na nossa personalidade como o corpo, que fosse como se fosse um reflexo do paraíso, a parte material, né, da realidade. A mente, o mecanismo de pensar, perceber e sentir do organismo humano. Então, como se fosse um reflexo da realidade absoluta, que a gente chama do Espírito Infinito, a terceira fonte centro. Espírito, o Espírito Divino que reside na mente do homem, que é o próprio Pai, o ajudador do pensamento. Então, é a realidade que representa o Pai na nossa personalidade. A personalidade, ela é a única realidade invariável que unifica todos os outros fatores da nossa individualidade. Então, a personalidade, ela vai unificar todos esses aqui, e quando, como eu falei lá no começo, a gente agir de forma integrada, quando a gente for percebendo através da mente o belo, o bom, o verdadeiro, e tomando decisões com a nossa força de personalidade, com a nossa força de vontade, isso vai se refletir como amor, misericórdia, altruísmo. E assim, nessa integração, a gente vai criar uma nova realidade, que é a alma. A alma é uma aquisição experiencial, uma nova realidade que sobrevive à morte física e inicia a ascensão ao paraíso. Essa alma, essa nova realidade, ela acontece no tempo e espaço. Então a gente pode fazer uma associação com o Supremo. Mas um pouco mais para frente a gente vai ver sobre isso. Vamos guardar essa informação. Moroncial, para lembrar, né, é um nível entre o material e o espiritual. Então, existe a matéria, que é aqui na Terra, e até alcançar o paraíso, né, está muito distante, ainda tem todo um vasto campo entre os dois, que é o nível moroncial. E a nossa alma, ela faz parte, ela tem essa substância. Beleza. A gente falou aqui da seção da personalidade, né? E tem algumas curiosidades que eu gostaria de falar da personalidade, só para não perder, deixa eu puxar aqui. É que assim, a personalidade, ela é co-criadora. Então, quando o pai dá uma personalidade para a gente pode, através das nossas associações, ter filhos e co-criar novas personalidades. Mas o material e o impessoal nunca passa espontaneamente
para o pessoal. Ou seja, a personalidade é uma dádiva do Pai. Ele é um presente. A gente nunca vai ver uma pedra chegando ao nível um nível de pensar, ou mesmo assim os animais. A gente não, o cachorro, o gato, e todos os animais que não têm o espírito, que não têm a personalidade, eles nunca vão espontaneamente chegar a ter uma personalidade, porque é uma doação do Pai. E num mundo, num planeta, é apenas um animal, né, que recebe essa personalidade, que foram os seres humanos. Aqui, no nosso planeta, foram os lêmures, né, que a gente evoluiu para os seres humanos. Então, vamos lá. Continuando. Agora eu vou falar sobre energia e o modelo original. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui, só para a gente tentar fechar hoje. Qualquer coisa a gente continua depois também. Como disse, alguns termos se encontram meio confusos, né? E eles precisam ser reformulados. E esses termos, por exemplo, são forças, energia e poder. O livro, ele mostra esses termos de uma forma diferente. Na verdade, eu até preciso mudar, porque não é só força, é força cósmica, energia emergente e poder do universo. Esses termos, eles têm um significado diferente aqui no livro. Por exemplo, a força cósmica está ligado com o inqualificável. Então, ele fica nessa parte exterior. A energia emergente é quando toda essa força inqualificável começa a se manifestar. Por exemplo, como um elétron, na verdade, nem no elétron ainda, começa a se manifestar no ultímato. Ela começa a emergir, né, das forças cósmicas do inqualificável. E aos poucos, essas forças vão se tornando elétrons, prótons, nêutrons, vão formando elementos. E aqui a gente pode ver que não é só na genética, né, que aparece aquela forma da mônada, mas também nos átomos. E com a junção dos átomos, a gente pode ter o poder do universo. O poder do universo para o livro está ligado a quando essas forças se materializam e se manifestam materialmente, assim, no universo. Então, esse é o nível eletrônico da matéria-energia e de todas as evoluções subsequentes. Esse é o poder do universo para o livro. Bom, vou continuar aqui. Tem uma comparação melhor também, quer dizer, mais simples. Vamos imaginar que força é quando a gente sabe que os átomos de água estão por aí, no céu. Energia é quando a gente começa a ver nuvens se formando no céu. A gente sabe que tem energia lá. Já está emergindo a energia, estão formando nuvens. E poder do universo é quando começa a cair a chuva de verdade, a gente sente nas nossas mãos, no nosso rosto, e a gente pode, né, as plantas sentem e molham e nutrem toda a planta e toda a terra. As cidades que se alagam. As cidades se alagam. Isso daí é o poder do universo. Santo André e região toda embaixo da água, morre gente, vai bicicleta pro bueiro. Então, a gente precisa... O universo, ele também precisa ser condicionado à personalidade. Se as personalidades não administrarem o poder do universo, ele fica perdido, igual o nosso mundo, né? O nosso mundo, ele está meio mal administrado, mas não é culpa da deidade e do poder do universo. Na verdade, é a nossa personalidade, né? Que não toma as decisões certas. Corrupção, amigo. Corrupção. Falta divindade, né? No nosso poder. Bom, vamos lá. Continuando então, a gente já está quase chegando no final. Modelo original. Vou falar sobre o modelo original. Então, o triângulo, ele é o primeiro polígono que se forma, né? É um polígono base. E é por isso que o espírito finito é onde realmente começa toda a realidade para nós. O prisma, né, aqui, antes, a gente pode ver que as 3 cores básicas, elas formam, em associação uma das outras, as 7 cores
do arco-íris. Então, a gente vê aqui, por exemplo, vermelho com verde forma o amarelo. Então, a luz vermelha com a luz verde forma a luz amarela. Isso pode ser representado de forma inversa no prisma. A luz branca chega no prisma, bate, e aí ela se fragmenta em 7 cores diferentes, que são as 7 cores do paraíso, e que também representam aí as 7 cores dos nossos chakras. E a gente também, eu não vou ir muito a fundo, mas muita gente representa também com as 7 cores, com as 7 cores não, com 7 notas musicais, e é daí que vem o 7, né? E é daí que vem todo aquilo, essa energia, esse modelo original que a gente vai chamar de arquétipo original. E essas formas e essas relações que vão se formando do que a gente vai chamar da flor da vida vão formar todos os sólidos platônicos. São sólidos perfeitos, né? Que se encaixam perfeitamente dentro de uma circunferência. E esses sólidos, esses padrões geométricos, eles vão crescendo, se formando, né, a matéria, os elementos vão se formando, vão crescendo até minerais, até, sei lá, pedras, árvores, corpos humanos, corpos celestes, e até que voltam a tomar aquela forma de átomo, né, como o nosso sistema solar, novamente. E todos esses padrões vão se repetindo, talvez infinitamente. E quer dizer que o arquétipo original, a que a gente tem que entender. O arquétipo original não é isso, não é esse desenho. O arquétipo original é o paraíso. O arquétipo original é o filho, é a personalidade do Filho Eterno e a personalidade do Pai. Só que isso daqui é uma representação, né? Uma representação didática para a gente entender. Mas por isso que muitos dizem, né, que Deus é matemático. Que a gente começa a entender a realidade e a simetria da realidade, a beleza da realidade dessa forma. Aqui tem o elemento água congelado, que forma mais ou menos a flor da vida ali, que eu vou mostrar no final. Gente, faltam 40 minutos, vou fazer uma pausa, perguntar se está legal aqui, ou se a gente pode continuar até o final, porque é agora que a gente entraria para falar do Supremo, do Último, do Absoluto e das Trindades. O que vocês acham? Eu acho que está muito legal, eu acho que está bastante instrutivo, tem muita coisa que realmente eu não sabia que você só veio acrescentar, parabéns. Por mim, você pode continuar, eu não sei para os outros. Para a gente está tranquilo também, Ale. Pode continuar. Muito bacana. Beleza. Bom, só lembrando que existe uma reunião que vai acontecer 10 horas, então a gente vai ter que finalizar 10 horas, mas aí a gente vai continuar até lá, a gente continua. Eu estou pagando, você vai ficar na hora extra, você não vem com história. Não, cai. Tá tranquilo. Eu não sei o que a gente pode fazer, talvez a gente pode iniciar uma nova sala também e continuar, porque... Deixa eu só falar com é que você chegou atrasado, né, Adivaldo? É que no comecinho eu tinha avisado, tem uma reunião de um daqueles grupos que foram formados de trabalho, eu acho que o Alexandre até faz parte dele, não sei. E a reunião foi agendada para hoje às 10 aqui nessa sala, das 10 às 11. Então, antes do Alexandre começar a palestra, eu tinha dito a ele para que a gente finalizasse essa atividade hoje, no máximo até 5 para as 10. Meu amor, não precisa me explicar, não. Eu fiz isso só sempre por brincadeira. Pode continuar, senão a gente perde tempo. Eu entendi. E eu sou um respeitador de regras. Muito preocupado. Não, mas você sabe que eu gosto de explicar as coisas, né? Não precisa, amor. Pode ficar tranquila. Então tá bom. Então, eu vou passar de uma maneira rápida. Qualquer coisa a gente repassa numa próxima reunião também. Isso. Então, ok. Agora, gente, aqui é o pulo do gato. Eu já ouvi essa história de várias formas diferentes, mas essa forma que eu vou apresentar é uma forma nova, uma forma que realmente eu consegui encaixar com o que o livro fala. Então, e foi dessa forma aqui que eu vou apresentar agora. Vamos lá. Então, apenas essa trindade do paraíso é que é existencial. Ou seja, a deidade é dual na sua presença. Ela pode ser existencial e experiencial. Como assim? Essa trindade é existencial
ou seja, é eterna no passado, eterna no presente e eterna no futuro. Ela sempre existiu, é existencial. E essa trindade é assim, o paraíso é assim, e os sete absolutos. A partir de agora, a gente vai começar a entrar no que a deidade, numa presença experiencial da deidade. A experiencial são realidades que têm um começo no tempo, e através da experiência se tornam eternas. Como o ser humano. O ser humano ele tem um começo, e ele pode se tornar eterno. Somos seres experienciais. A deidade, ela também pode ser experiencial. Isso que é bonito do livro. Ele liga esses dois conceitos, de uma deidade perfeita, absoluta, existencial, como o Pai, e uma deidade suprema, que cresce junto com a gente, que evolui junto com a gente, através das nossas experiências. Então, é como se Deus aprendesse, né, junto com a gente. E esse é um ser supremo, Alexandre? Esse seria o ser supremo. Ok, obrigada. Então, o primeiro, na verdade, o ser supremo é o primeiro deles. Vamos lá. Então, o que acontece? Tendo alcançado a expressão existencial no Pai, no Filho, no Espírito, agora a deidade alcança a expressão existencial nos níveis até então impessoais e revelados da deidade, que são Deus, o Supremo. E também terá Deus o último, Deus o absoluto, e esses são os deuses experienciais. Deus Supremo é o primeiro. Deus Supremo é como se fosse o reflexo da Trindade em Avona, que seria aquele universo central do tempo e espaço. É fora do paraíso, mas é já no tempo e espaço, só que Avona já é perfeita. E então a Trindade meio que se projeta no tempo e espaço e forma o Deus o Supremo. Então, é uma forma, Deus Supremo, na sua realização, é como se ele fosse fusionar o finito com o infinito. Bom, depois a gente comenta um pouco mais sobre isso. Como é que o Supremo vai se realizar? Como ele vai juntar a Trindade infinita e eterna com o universo finito e tempo espacial? Como ele vai fusionar isso? Como ele vai fazer? Através da experiência e utilizando do que a gente vai chamar, então esse é o Deus Supremo, utilizando como a gente vai chamar de Deus o Cetro. Então, novamente, ele vai até os limites e a deidade vai se personalizar, vai fazer personalizações, 7 desdobramentos, que funcionam nos 7 superuniversos aqui de fora. Então, aqui já está mais no tempo e espaço, e aqui é a criação que evolui do zero. Não é só o tempo e espaço perfeito de Avona. É um tempo e espaço imperfeito que evolui do zero com todos os seres humanos. E para que nós, as criaturas do tempo e espaço, para que nós cheguemos, para que a gente possa chegar até o Pai universal no paraíso, Deus então se fragmenta novamente em 7 desdobramentos diferentes, para que ele esteja presente pessoalmente em toda a criação manifestada. Ou seja, nós chegamos à compreensão de Deus através de Deus o Cetro. São várias personalidades no caminho até a compreensão do Pai Universal, até a compreensão da infinitude. É como se fosse assim, para compreender o infinito, a gente precisa compreender 7 formas de entendimento da deidade, 7 formas progressivas no universo. Então, o primeiro que a gente vai encontrar é aquele lá de baixo, os filhos criadores. Os filhos criadores são os que criam o universo local. E quem criou o nosso universo local foi Cristo Micael, que a gente chama também, que se personalizou na Terra como Jesus. Então, o reconhecimento da divindade de Jesus é como se fosse o primeiro nível. O reconhecimento dos valores divinos e os valores que a gente pode encontrar na dimensão material do universo estão sempre em Jesus. É como se Jesus, como se Cristo Micael representasse a deidade para nós. Compreendendo ele, a gente pode avançar para compreender os anciões dos dias.
Compreendendo os senhores, a gente pode compreender um dos 7 Suprauniverso Mestre, e aí sim a gente vai ser capaz de compreender o Supremo, o Espírito Infinito, o Filho Eterno, então alcançar o abraço do Pai Universal. É mais ou menos isso. Eu vou avançar aqui, eu acho que dá para entender essa parte. Então, quando Deus, o Cedro, juntamente com as criaturas do tempo e espaço, se perfeccionarem, alcançarem a sua realização plena, o Ser Supremo ele vai se realizar por completo e vai fundir o finito com o infinito. E aí vai dar a realização de Deus, o último, que é o Deus que transcende o tempo e espaço. Vamos ver uma forma legal de ver isso. Aqui a gente tem a trindade existencial que a gente já estava falando, né, até agora, a trindade existencial, que é o Pai, o Filho e o Espírito Infinito. Com a realização de Deus o Cétuplo, a gente vai ter a primeira trindade experiencial. Essa primeira trindade experiencial é formada pelo Ser Supremo, os Filhos Criadores, os Anciões dos Dias. E isso dará por consequência, resultará na criação de Deus o último. O Deus, tá certo, que transcendeu o tempo e espaço e vai emergir dos espaços exteriores. E ele vai fazer como se fosse a mesma coisa que o Supremo fez, só que nos espaços exteriores, com os seres absonitos. Os seres absonitos, então, eles ficam ali. Os seres absonitos, eles estão ligados com a transcendência do tempo e espaço. Beleza. Falando Deus o último, Deus absoluto, a gente pode pensar, como ele vai surgir? Tendo a primeira trindade experiencial, a gente vai ter uma segunda, depois com Deus o último, a gente vai ter uma segunda trindade experiencial. Deus o Supremo, Deus o último e um chamado Consumador do Destino. Que os três vão formar a segunda trindade experiencial, que aí sim dele vai emergir Deus absoluto. E aí vai formar tudo isso que a gente chama de a semente universal. Essa é a figura que é conhecida como a semente universal, que é o centro da flor da vida, que a gente vê assim manifestado como no embrião, nos átomos e etc. Tá meio que por todo o universo, como se fosse o começo mesmo da vida e o começo da realidade. Eu não vou conseguir explicar muito, mas o livro ele diz que eles acham impossível conceber uma realização de Deus o absoluto, porque é como se fosse o absoluto da deidade alcançando o absoluto inqualificável, os dois sendo como se o inqualificável deixasse de existir, como se tivessem acabado todos os potenciais da realidade. E isso é impossível de acontecer, né? Porque se o inqualificável for qualificado, ele deixaria de existir, e aí ele não seria um absoluto. Mas eles imaginam que pode acontecer algo depois disso. Pode acontecer alguma coisa, porque eles lembram da Trindade do Paraíso. A Trindade do Paraíso é meio que uma prova de que o impossível acontece com a trinitarização, né, das forças existenciais. Mas beleza, depois a gente comenta mais sobre isso com mais tempo. Só queria falar também da última sessão da introdução, que é a Trindade do Paraíso, junto com a Trindade última, que é a segunda Trindade experiencial, junto com a Trindade absoluta, formam 3 trindades. E essa vai formar, então, a Trindade das Trindades. A Trindade das Trindades, se acontecer, né, porque eles não conseguem conceber uma forma disso acontecer, mas se acontecer, formaria, então, essa Trindade das Trindades, que seria meio que como se fosse o próprio Eu Sou, como se personalizaria como o próprio Eu Sou, que a gente tem como um teórico, um conceito teórico. Então é mais ou menos assim que eles finalizam. Eu não pude completar com tudo que eu gostaria de completar, mas eu vou tentar finalizar aqui. A questão é que a gente sabe que não existe um fim para as coisas. O absoluto, o inqualificável, não pode simplesmente terminar. As coisas simplesmente continuam. É como se fosse assim, ao invés de pensar que não existe um destino para o ser humano, a gente tem que
ver isso como se fosse, se a gente estivesse diante de uma fonte eterna de possibilidades, como se fosse uma fonte da juventude, que nem mesmo as potencialidades da eternidade vão conseguir acabar com tudo que é possível realizar. A gente está diante meio que de uma fonte eterna. É mais ou menos isso. Isso daqui é a representação da flor da vida completa. E o que eu queria dizer, então, é que a flor da vida, ela representa muito bem um começo teórico da realidade, como a gente falou no início, e um fim teórico de toda a realidade também. Só que a gente sabe que, na realidade, esse começo teórico e esse fim teórico, eles não acontecem. O absoluto universal, ele sempre vai existir. O absoluto inqualificável, ele sempre vai existir. Ele não tem como deixar de existir. E acho que depois eu tento comentar com mais tempo isso. Por isso, eu creio que a melhor forma de representar as realidades eternas não são de formas sequenciais. E talvez a melhor forma de representar a Trindade seja ainda com essa forma que nos foi apresentada, que é a forma da bandeira de Micael. E, para finalizar, a gente está acabando, eu gostaria de dizer uma coisa que eu acho mais importante e que eu tenho que conseguir achar um jeito de explicar. Quando a gente passa essas representações geométricas e matemática, talvez o universo, apesar de ser muito belo e de fazer tanto sentido, e realmente faz, ainda assim, o principal a gente acaba perdendo, que é a própria experiência espiritual. Então, isso daqui representa muito bem o mecanismo do universo, mas o universo e a deidade não é mecanicista. É uma realidade viva, né? Uma realidade que a gente pode ter um contato pessoal com ela. Então, essa história do Eu Sou, eu conheci antes de ler o livro de Urântia. E eu era, assim, sedento por sabedoria, por conhecimentos. E esses conhecimentos, eles nunca realmente me fizeram me sentir tão vivo, né? Nunca me fizeram sentir melhor, nem ser uma pessoa melhor. Mas foi buscando essas realidades e buscando algo maior, como se tivesse um vazio, né, que a gente vai buscando preencher, que eu fui encontrando uma luz e fui buscando essas realidades, o que é belo, o que é fé, o que é o amor, eu quero descobrir o que é isso. Eu fui encontrando meio como se o Pai estivesse me puxando aos poucos. E foi só quando, eu não sei como explicar, mas foi um momento buscando por Jesus de verdade, que eu meio que falei, eu quero descobrir quem é Jesus, eu quero descobrir o que ele falou. Foi meio que eu senti uma presença que simplesmente permeava o meu vazio. E essa experiência me levou a buscar cada vez mais ele, e eu tinha certeza que eu ia encontrar algo que ia explicar várias questões dentro de mim. Então, você imagina como foi quando eu encontrei o livro de Urântia e vi todas essas questões sendo abordadas de novo e explicando de uma maneira que parecia que eu já sabia o que eu estava lendo, o que faz parecer que Deus, ele sempre está ali, sabe? Te mostrando passo a passo, ele tem um plano para cada um. E é por isso que eu também fico feliz de compartilhar, e eu creio que eu tenho que compartilhar isso. Porque Deus é tão bom, ele vai compartilhando as coisas de uma forma que a gente possa compreender, se a gente colocar no nosso coração, né? E querer descobrir de verdade. E isso vai gerando experiência espiritual. E experiência com o Pai, experiência pessoal com o Pai. Que eu acho que isso que é o mais importante. Experiência pessoal com o Pai. E isso está aberto para todo mundo, né? Todo mundo pode, sei lá, ter experiências, eu acho que isso eu não posso deixar de falar. E é isso. Assim eu termino a apresentação. Muito obrigado, gente. Muito obrigada, Alexandre. Muito Expande a tela, abre a tela. Maravilhoso, muito bom. Muito bom mesmo. Eu esqueci que a tela estava ali fechada. Então é isso. Maravilhoso. Bom, gente, Maravilhoso. no final a gente teve que correr um pouco, mas muito obrigado pela oportunidade de trazer. Eu creio que já eu vou tentar terminar melhor e fechar melhor ele, e tentar colocar de um jeito assim que mostre o que é a experiência, porque
é difícil dizer, mas eu senti que é como se Deus, ele fosse, quando eu era adolescente, ele fosse me mostrando, eu gostava de ocultismo, dessas coisas, ele foi me mostrando pouco a pouco, pouco a pouco. Então, essa experiência é muito bonita de compartilhar. E é isso, gente. Muito obrigado. Maravilha. Ô, Alexandre, obrigado. Valeu, viu? Muito bom. Obrigada. Hoje o coração é para você, Alexandre. É? Volte com outros estudos. Com certeza. Sim, vamos ter vários. O grupo de jovens está criando vários assuntos aí. E vamos ter Alexandre, várias você me esclareceu muita coisa. Muita. Muito Pô, que obrigada. legal. Magnífica. E tudo está no grupo de jovens, mas a gente usa óculos, viu? Tu não precisa aumentar tanto a letra. Alexandre, o melhor de tudo foi o seu final. Muito amor. Quando tu estava apresentando, eu estava pensando aqui, nossa, o Alexandre, ele recebeu alguma inspiração para fazer isso aí. E parece que confirmou no final. Assim, como eu disse, eu não me sinto nenhuma autoridade nesses assuntos de geometria sagrada, introdução, livro, mas contando essa história, eu acho que dá para perceber o porquê eu acho que eu tenho que passar isso para frente, né? Porque, pô, se Deus ele vai ensinando, né, a gente tem que passar para frente de alguma forma. E é isso, eu tenho que preparar melhor esse final, porque eu nem sei direito como dizer. Mas é isso. Muito obrigado, Me diz uma coisa, como que eu faço para gravar isso, para que eu possa salvar? Olha, aqui eu estou na barrinha, não está aparecendo, ele está gravando, aí eu vou aonde? Ali onde está escrito recorde? Ô, Henrique? Não, aqui embaixo no menu, no rodapé. Tem uma bolinha lá escrito gravar. Tem uma bolinha lá escrito gravar. Não, o gravar eu apertei e está escrito gravando, mas agora então, não. Agora você para de gravar. E como é que eu paro isso? Então, ali onde está escrito gravar, clica ali e põe stop recording. Manda então, parar. o stop recording não está aqui. Espera aí, dá uma olhada. Pause recording. Não, stop, certo. Isso, aí para de gravar. Okay. Aí depois eu entro lá na sala e baixo a gravação para o YouTube. Tudo bem. Perfeito. O Henrique, então eu não sei se... Pergunta para o Alexandre se ele quer Você gravou na nuvem ou gravou no seu computador? Foi na nuvem, eu acho. Então pela cloud, então foi na cloud. Então, mas está gravando ainda. Não parou de gravar. Não, eu ainda não parei de gravar. Apareceu para gravar. Mas, Alexandre, você quer que baixe no YouTube isso, no web ou não? Ou só Por enquanto, não. Eu, na verdade, nem sei como saiu, porque muita coisa que eu falei aqui não estava preparada, principalmente no final. Então, eu gostaria mais de conseguir finalizar ela melhor. Fica como aprendizado e, bom, a gente pode ver algumas partes principais, né, que se ajudar, eu talvez pode trabalhar nisso. Se você quiser editar e corrigir o que tem ali, pode, tá bom? Isso. Então, eu finalizo como? Eu coloco, do you want to stop cloud recording? Yes, é isso? Sim. O que mais?